Vamos para Belo Horizonte falar um pouco de futebol mineiro. Henrique Fernandes, boa tarde, amigo. Cruzeiro, já dá para dizer que assinou, tá para assinar, Marquinhos Gabriel e o Rodriguinho? Já dá para contar com esses dois jogadores no elenco do Cruzeiro? Boa tarde. Boa tarde, Correge. Boa tarde a todos na mesa. Minha primeira participação aqui em 2019. Então, feliz ano novo a todos que nos acompanham diariamente aqui no Seleção. Dá para dizer sim, Correge. Os dois vão ser reforços do Cruzeiro. Terceira e quarta contratação visando a sequência da temporada. O Cruzeiro já tinha anunciado o Orejuela, lateral colombiano, e o Jadson, volante, que estava no Fluminense. Agora traz mais esses dois jogadores de frente, né? Nessa semana isso deve ser definido, é claro. A negociação do Rodriguinho, a gente já trouxe ao longo da programação outras informações. O Jaime Júnior, principalmente, pela manhã no Redação Sport TV de segunda-feira, trazia alguns detalhes, que é o patrocinador master do Cruzeiro que vai investir nessa contratação. É uma contratação maior, né? Uma contratação que demanda um investimento financeiro maior. Então, naturalmente, esses detalhes burocráticos estão sendo acertados para que ele seja apresentado em breve e já com a apresentação desse novo patrocinador master do Cruzeiro. É um jogador que chega para ser a reposição técnica, eu diria, ao Arrascaeta, que seguiu para o Flamengo. Um jogador que é uma resposta ao torcedor de poder de investimento do Cruzeiro no mercado, mas que taticamente pode ser que force o Mano Menezes a fazer algumas mudanças no seu time. Porque Rodriguinho e Arrascaeta, e trago até a discussão para vocês, são jogadores com características muito diferentes. Então, acho que num primeiro momento, o Mano talvez repense a formação de meio campo para acomodar não só Rodriguinho, como Thiago Neves, que é um jogador que esteve para sair do Cruzeiro, mas acabou permanecendo. E a contratação do Marquinhos Gabriel tem um contexto diferente. Foi uma oportunidade de mercado, uma conversa que se iniciou quando o Cruzeiro acertava junto ao Corinthians o empréstimo do Manuel, que acabou se confirmando, o zagueiro. O Marquinhos Gabriel, jogador do Corinthians, estava emprestado ao Nasser da Arábia Saudita, e o Cruzeiro questionou ao Corinthians sobre a situação do jogador. Houve uma resposta positiva, ele vai rescindir com o Corinthians, vai fechar com o Cruzeiro por 3 anos. A gente está vendo os números dele. Um jogador que não é muito goleador, mas que teve boa participação, principalmente no penúltimo título brasileiro do Corinthians, ainda sob o comando do Tite, em 2017. Então, acho que no último título do Corinthians, melhor dizendo, acho que é um jogador que chega como uma oportunidade de mercado, e que o Cruzeiro traz como reposição para as saídas de frente. Aí a gente fala do Arrascaeta, mas fala do Sobis também, que seguiu para o Internacional, que é manter um elenco com muitas alternativas. Mas acho, e abro a discussão para vocês, que o grande desafio do Mano, nesse primeiro momento, vai ser acomodar o Rodriguinho da melhor forma possível, com todas as características que ele tem, nesse meio campo que ele está montando para 2019. Pois é, Henrique, e você falava aí da terceira e da quarta contratações do Cruzeiro para a temporada, prestes a serem confirmadas, mas ao mesmo tempo o elenco do Cruzeiro é enfraquecido em outros setores. Você já citou o Arrascaeta, que dos jogadores que deixaram o time era o mais efetivo, que aparecia mais nas escalações do Mano Menezes. Mas a gente tem uma lista aqui com esses jogadores que deixaram. Além do Arrascaeta, que foi para o Flamengo, Rafael Sobis para o Internacional, foi útil durante a temporada, entrando no time. O Mancuedio foi para o Toluca, do México. Meio campo argentino, que também não vingou muito. O Manuel, que a gente já falou, no Corinthians. O Bruno Silva para o Fluminense. Era reserva, mas volta a me aparecer no time também. O Ezequiel também para o Fluminense, lateral que não se firmou muito também no Cruzeiro. E o Marcelo Hermes para o Benfica de Portugal. Ao todo, são 7 saídas do Cruzeiro. Qual delas você entende aí pelo dia a dia, pelo conhecimento do Mano Menezes, vai incomodar mais o Mano para ajeitar os times dele para as competições do ano? Não, sem dúvida o Arrascaeta, né? Mas fora o Arrascaeta, que era o único titular dessa lista, né, Correge? Eu acho que vai fazer falta o Manuel. O Manuel era o zagueiro reserva imediato dos dois zagueiros, né? Tanto o Dedé quanto o Léo. Os dois foram muito bem na temporada, não deixaram brecha para perderem posição, por exemplo, e devem iniciar esse ano como titulares. Mas sem o Manuel, as reposições que o Cruzeiro tem para a zaga são jovens zagueiros promissores. O Murilo, por exemplo, campeão da Copa do Brasil de 17. Fabrício Bruno, que voltou da Chapecoense, fez uma boa campanha na equipe da Chape, principalmente no ano retrasado. No ano passado teve lesão, mas voltou bem no fim do ano. Então são 2 reposições de jogadores mais jovens. Só que eu acho que essas liberações do Cruzeiro, elas têm um viés econômico. O Cruzeiro tinha uma folha salarial muito alta. A maioria desses jogadores, como a gente disse, jogadores reservas, Mancuejo, Rafael Sobis, próprio Bruno Silva, Manuel, jogadores reservas com salários altos.
Então o Cruzeiro abre mão desses atletas que tinham altos salários e não tinham um papel de preponderância no elenco, né, no time titular do Mano, e traz reposições um pouco mais baratas. A ideia do Cruzeiro com essas negociações foi também dar uma enxugada na folha para que o clube não passe, nesse ano, por problema que passou, por exemplo, de 2017 para 2018, de atraso de salário, necessidade de se fazer um empréstimo para não perder jogador via justiça. Então o Cruzeiro também teve essa preocupação para essa temporada. Não esperava perder o Arrascaeta, mas foi uma boa venda. Financeiramente, trouxe uma boa compensação para o Cruzeiro. Os demais jogadores, eu diria até que eram saídas já planejadas. A diretoria já contava com essas negociações para poder enxugar um pouquinho a folha. No balanço da venda do Arrascaeta entra muito dinheiro, eles trazem o Rodriguinho, que tem características diferentes, como disse o Henrique, mas compõe uma função no elenco, até de importância, né, de chamar responsabilidade em determinados momentos, como o Arrascaeta cumpria. Ainda sobra um troco para acertar a casa financeiramente. Me parece um negócio financeiramente ruim do Rodriguinho. Pressionado o Cruzeiro pela perda de um jogador importante como o Arrascaeta. Questão da idade, batendo a casa dos 30 anos, a dificuldade de um retorno financeiro nesse sentido, sendo que o Arrascaeta era vendável, tanto que foi muito bem vendido. Né? Então, acho que tem algumas diferenças e principalmente a necessidade de encaixe no time, que pode ser um pouco problemática. Os outros jogadores reservas, o Henrique falou do Manuel, que era muito presente em momentos importantes em que a zaga estava desfalcada. Algum outro jogador você acha que poderia ter rendido ainda um pouco mais para esse elenco do Mano Menezes, Pet? Aliás, que saíram, né? Hã? Desses que saíram? Desses que saíram. O Marcelo Hermes para o Benfica, o Manquedio indo para o México. Acho que quem podia render um pouco mais e não está satisfeito com a situação é o Rafael Sobis, que saiu, né? Que é um jogador bom do ataque, um vencedor, né? E voltou para o Inter. Mas desses outros jogadores, fora do Manuel, nenhum era tão péssimo, tão importante quanto seria de imediato substituir com essa, conta no segundo tempo com ele sempre, tudo isso. Não, era uma boa reposição que em determinado momento poderia ter entrado no time como titular, nada além disso. Agora, acho que o Rodriguinho, boa substituição para o De Arrascaeta. Acho o Rodriguinho... De todos que passaram na mesa desde que esse negócio começou a ser falado, você é o que mais gostou dessa substituição. Eu gostei porque acho que o que é importante. Você tem o Thiago, né? Que é um cara que é o meio campo, mas tem chegada e faz o gol. Você tem o Rodriguinho que, esquecendo como começou, mas últimos anos do Rodriguinho, no Corinthians, era muito importante porque chegava dentro da área a presença e fazia o gol. E levou o Corinthians o título de 2017. Esse Rodriguinho que eu lembro, e do ano passado também, que quando saiu do Corinthians foi para o mundo árabe, é o cara que decidia. Então, acho que o Mano está contratando esse Rodriguinho. Está contratando o Rodriguinho do último ano do últimos 2 anos, do último ano e meio, dos últimos 2 anos do Corinthians. Você não acha que ele bate muito em característica com o próprio Thiago Neves? Bate, mas o De Arrascaeta também batia. E o que aconteceu? Quando subiu o De Arrascaeta da produção, o segundo semestre, o Thiago caiu. Essa eu acho que vai aparecer um, vai aparecer outro, vai aparecer um, vai aparecer outro. E acho que Mano talvez enxergue com esses olhos. Por isso está trazendo. Jogadores capazes de assumir um protagonismo. Protagonista. Quando o outro não está tão bem. Eu quero o protagonista. É isso mesmo. Eu quero o protagonista. E o Rodriguinho, com a experiência que tem com o futebol, e provavelmente estava de cheio, né, lá no time. Cansado da areia cansado, cheio no time lá e estava sem fazer, não fez projeto gol. Fracassado, 11 né? jogos sem fazer um gol. Não estava satisfeito. Volta aqui, vai voltar cheio de fome, com gás, né? Vai ser bem recebido, vai ser um campeão. E desse, mano, que joga meio retranqueiro, que a gente chama, que ele fica chateado, inclusive quando a gente chama isso de... Acho que uma peça aí, além do atacante, que tem o Fred lá, que os dois chegando, sabendo fazer o gol, sabendo pisar dentro da área, tendo bom chute, pode render muito mais para poder repetir o sucesso e ganhar um título que ele está querendo ganhar título. Acho que há menos de 2 anos, né, sei lá, 1 ano e meio, a gente falava em Rodriguinho na seleção.
O Rodriguinho era uma figura que orbitava a seleção. E não falávamos isso por ele ser um super craque, um atleta genial, um atleta ultra habilidoso, mas sim pela capacidade de encaixe que ele tinha em meio campo, pela capacidade tática que ele tinha, por ser um jogador que ajudava a completar ali uma ideia de time que o Corinthians tinha, que era um reloginho, né? Um time muito, muito bem ajeitado. E é um período, não é um período muito longo, são, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos a gente falava isso. Então, me parece uma muito boa contratação do Cruzeiro, embora realmente tenha esse aspecto que é um jogador que vem para possivelmente não ir mais, como negócio, como fazer dinheiro, mas de qualquer forma me parece uma resposta interessante do Cruzeiro, especialmente se tiver a paciência para esperar aí esse período inicial, porque ele volta de um mercado muito defasado, um mercado incompatível com o talento dele, com a qualidade dele, né? Mas me parece uma contratação bastante interessante do Cruzeiro. O Atlético Mineiro está a passos curtos ali no mercado, se movimentando, reforçou as áreas. Olá pessoal, tudo bem? Alex Vargas aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre o método de ganhar 10 mil por mês na internet, tá bom? Se você quer entrar sério nesse mundo de criar negócios online de verdade mesmo, onde você vai ter um negócio lucrativo que cresce ao longo do tempo, eu recomendo que você clique aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar o link do meu treinamento. Espero que você tenha gostado, fica com Deus, abração, tchau, tchau!